bioimplicação. Grande parte da biologia, né, aí incluída grande parte da ecologia, né, é pensada e é conceituada de um ponto de vista especificamente objetivista, né? Um tipo de empirismo objetivista, né? Que é hábil para apreender o ambiente como coisa, né? Quer dizer, o método objetivista é um método que, vamos dizer assim, é o método de Jack o Estripador, né? Que segue o princípio de que vamos por partes, né? Quer dizer, o método objetivista ele se especializa em seccionar, em fragmentar, em isolar as partes, né? E é incapaz de apreender o todo, que é diferente da soma das partes, né? As totalidades que são diferentes da soma das partes, quer dizer, as totalidades que são constituídas pelas partes, mas que, totalidades, enquanto totalidades, elas são diferentes da soma das partes, né? Quer dizer, isso é o que significa a implicação, né? Quer dizer, o objetivismo, né, é próprio do modo explicativo de sermos, né? O modo explicativo de sermos é o modo de sermos da relação sujeito-objeto, né? Da contemplação que sujeitos podem fazer de objetos, que é a teoria, né? E é ainda do modo explicativo de nós sermos o comportamento, né? O modo comportamental de nós sermos, né? O modo teorético de nós sermos, o modo comportamental de nós sermos, o modo de sermos da explicação, né? Constituem o modo coisa de nós sermos, né? Quer dizer, o modo teorético, o modo comportamental constituem o modo explicativo de nós sermos. O modo explicativo de nós sermos é o modo acontecido de nós sermos, né? É o modo de nós sermos que vivenciamos como acontecido, como coisa, né? Diferentemente do modo de sermos da implicação, que é o modo de sermos da vivência de possibilidade e do desdobramento de possibilidade, ou seja, o modo de sermos da ação, o modo fenomenológico existencial de sermos ontológico, né, da ação, que é desdobramento de possibilidade, né? Então, no modo ontológico de nós sermos, no modo fenomenológico existencial, né? Uma característica fundamental é a implicação, né? A implicação remete, né, especificamente à multiplicidade, né? Observe que o PL de implicação está presente também na palavra multiplicidade, né? Implicação é multiplicidade, né? Isso quer dizer o quê? Fundamentalmente, isso quer dizer que no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, no modo ontológico de nós sermos, no modo de sermos da vivência da ação, nós vivemos implicação. Ou seja, nós vivemos uma multiplicidade. A consciência fenomenológica existencial da gente, a consciência pré-reflexiva, né, é uma consciência implicativa na medida em que ela se constitui a partir de uma multiplicidade de forças, que nós chamamos de possibilidades, né? As possibilidades competem na nossa vivência e argumentam entre si. E nessa competição e argumentação, elas vão formando dominâncias. E essas dominâncias são as gestalts, são as gestaltificações, que constituem a vivência do processo de formação de figura de fundo de nós outros e, quando transita o modo de sermos da ação, constituem, formam as coisas. Elas formam as formas, as gestaltes da vivência e as formas das coisas, né? É o próprio processo criativo, da ação criativa
de formação da vivência de formação de figura e fundo e de formação das coisas, né? Esse processo formativo, né, que se constitui a partir de uma multiplicidade de possibilidades, né, é especificamente implicação. Ele é múltiplo, né, porque ele é implicação. Ele é ação a partir da multiplicidade, né? A palavra plicação, né, termo plicação, né, remete à ideia de plexo, né? Plexo quer dizer uma multiplicidade organizada, né? A palavra plexo é utilizada pelos gregos para representar, né, o entrançamento da crina dos cavalos e do rabo dos cavalos, né? O entrançamento da crina dos cavalos e do rabo dos cavalos, né, da cauda dos cavalos, era o que os gregos chamavam de plexo. E é a mesma palavra plexo que eles vão utilizar para designar a multiplicidade organizativa da vivência de consciência. A vivência de consciência é sempre uma multiplicidade, né? E é uma multiplicidade organizativa, na medida em que as possibilidades, né, múltiplas competem e argumentam entre si, na medida em que elas são lógicas, fenomenológicas, ontológicas, né? Logos quer dizer sentido, né? E nessas competições e argumentações, elas formam dominâncias, que são as gestaltes do processo de formação de figura e fundo e do processo de formação de coisas, né? Quer dizer, então, a palavra plexo é a raiz da palavra implicação, né? E quer dizer multiplicidade organizada. Essa multiplicidade organizativa é característica do modo ontológico de nós sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Que é vivência de possibilidades múltiplas que se organizam em dominâncias e constituem o processo de vivência fenomenológica como processo de vivência de formação de figura e fundo e como processo de vivência da formação de coisas. O modo implicativo de nós sermos, fenomenológico existencial, modo de sermos da ação, modo de sermos da implicação, modo de sermos do acontecer, que depois que transita, se transforma no modo de sermos do acontecido. A palavra biodiversidade, né, se dá especificamente, ou refere-se especificamente, à nossa vivência da diversidade dos seres vivos, né, mas especificamente como objetos, né, no modo de sermos da relação sujeito-objeto, né, que é característica do modo de sermos do acontecido, que é característica do modo de sermos da explicação, né? No modo de sermos da implicação, nós não vivemos simplesmente uma diversidade, uma biodiversidade, né? Nós vivemos implicação, né? Ou seja, nós vivenciamos uma multiplicidade simultânea de formas que se organizam em plexos, né, que são dominâncias gestaltificativas, né, e que se desdobram como a vivência do processo da ação, que é característico desse modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Então, seguindo, né, a boa tradição objetivista da biologia e, inclusive, da ecologia, né, se desenvolve a ideia de biodiversidade, né? Mas a ideia de biodiversidade é inteiramente impregnada de uma perspectiva explicativa, ou seja, de uma perspectiva objetivista, ou seja, refere-se ao objeto, ao ambiente, né, e aos seres vivos enquanto experiência acontecida. Ou seja, refere-se ao ambiente
refere-se aos seres vivos enquanto coisas, né? Então, enquanto coisas, eles são meramente acontecidos, né? Eles são meramente coisificados, possibilidades exauridas, né? E por isso que se constituem como coisas instalativas, né? E que se dão no modo de sermos da relação sujeito-objeto, que constitui experiência unívoca de relação entre sujeitos e objeto, entre o sujeito e o objeto, né? Daí que, em termos de concepção de uma biodiversidade, né? Em termos de concepção, né? Da diversidade dos seres vivos, no modo de sermos da vivência do acontecido, só o método de Jack, o Estripador. Ou seja, vamos por partes. Ou seja, vamos retalhar, né, as partes e estudar as partes isoladamente. No modo de sermos da implicação, né, isso não é possível. É isso que toda a perspectiva, né, dos gestálticos, desde o seu início, ressaltou. Né? A vivência implicativa é, antes que vivência de partes, a vivência de totalidades. Né? A vivência de totalidades significativas. Ou seja, totalidades que se constituem de partes, mas que, primariamente, aparecem como totalidade, originariamente aparecem como totalidade, e só depois é que as partes vão figurando num processo de formação de figura e fundo e reconstituem de um modo renovado o todo que se apresentou originariamente, né? Que pode ser diferente. À medida que o processo se desdobra, ele pode constituir diferenças. Mas originariamente, a vivência implicativa aparece como totalidade. Ou seja, é gestaltificativa. Né? Aparece como todo que é diferente da soma das partes. Né? A diversidade dos seres vivos, a multiplicidade dos seres vivos é absolutamente infinita. Né? Ou seja, né? É impossível nós apreendermos de um modo fidedigno, né? Qualquer área, né? Desta multiplicidade de seres vivos, né? No seu caráter ontológico, no seu caráter efetivamente vivo, no seu caráter de ação, no seu caráter de acontecer, né? É impossível nós apreendermos no modo explicativo de sermos, no modo coisa de sermos. Né? Eu não estou querendo dizer com isso que o modo coisa de sermos, o modo explicativo, não é importante. Eu só quero dizer que ele não é próprio para apreender a especificidade vital, né? A especificidade como ação, como desdobramento de possibilidades da multiplicidade dos seres vivos, do ambiente, de um ser vivo, né? Ontologicamente, o ambiente, a multiplicidade de seres vivos, um ser vivo, não pode ser apreendido, né? No modo coisa de sermos. Né? O modo coisa de sermos, a gente pode dizer assim, é praticamente um modo de anatomopatologia. Né? É um modo de ser, o modo explicativo de sermos, no qual nós vamos retalhar o que foi vivo, para separar as partes, fazer uma anatomia e entendermos, né? De um modo explicativo, né? O que é aquilo. Mas agora, pós-mortem, né? Apreender o ambiente, a multiplicidade de seres vivos do ambiente, né? Um ser vivo que seja, né? A multiplicidade de seres vivos só é possível no modo implicativo de sermos, no modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial de sermos. O que quer dizer? No modo estético de sermos, no modo poético de sermos. Né? Só nesse modo estético e poético de sermos
que é o modo de sermos da implicação, que é o modo de sermos fenomenológico existencial, né? Que é o modo ontológico de nós sermos, o modo de sermos da ação enquanto desdobramento pléxico, desdobramento implexo, desdobramento implicativo, implicação de possibilidades, é que nós podemos aprender a vitalidade, a originalidade ontológica de um ser vivo que seja, de uma multiplicidade de seres vivos, do ambiente, né? Apenas como vivência momentaneamente instantânea desse modo fenomenológico existencial de sermos, né? Ou seja, como implicação é que nós podemos apreender os seres vivos, um ambiente, né? A multiplicidade de seres vivos, o ambiente, né? E toda a riqueza ambiental na qual nós estamos eminentemente implicados. Implicados quer dizer o quê? Né? Quer dizer que nós vivenciamos enquanto plexos, enquanto totalidades significativas, multiplicidades de seres vivos, né? Multiplicidades ambientais, né? Multiplicidades, plexos sempre, implicação, implexos, implexação, que é a vivência fenomenológica gestaltificativa de nós outros, que se dá no modo de sermos da implicação, modo de sermos do acontecer, modo de sermos fenomenológico existencial, né? Então, o termo biodiversidade é inteiramente impróprio, porque ele é um termo explicativo. Ele é um termo que não apreende a originalidade ontológica de nossa vivência ambientativa, de nossa vivência ambiental, né? Ambientalmente, nós somos não o sujeito que contempla um objeto, mas nós somos implicação. Fenomenológico existencialmente, ontologicamente, originariamente, a nossa vivência ambiental, a nossa vivência da multiplicidade dos seres vivos, só se dá como implicação. Então, o termo biodiversidade serve a fins explicativos. Quando nós falamos da vivência fenomenológica, da vivência ontológica de nós outros, nós precisamos utilizar o termo bioimplicação. Então, biodiversidade se refere ao teórico e ao explicativo. Fenomenológico existencialmente, né? A nossa vivência ambiental, ontologicamente, a nossa vivência enquanto pertinência, não é, de nós outros às multiplicidades de seres vivos, às multiplicidades ambientais, né? A nossa vivência é uma vivência de bioimplicação. Então, nós precisamos substituir com todas as letras, né, o termo biodiversidade pelo termo bioimplicação. Isso não significa, possivelmente, abrir mão do termo biodiversidade, mas entender especificamente que o termo biodiversidade se aplica ao modo explicativo de sermos, e não ao modo ontológico, fenomenológico existencial. Quando nós tratamos do ambiente, da multiplicidade de seres vivos, da multiplicidade ambiental, nós não estamos falando de biodiversidade. Nós especificamente estamos falando de bioimplicação, né? Então, em termos de psicologia fenomenológico-existencial do ambiente, em termos de psicologia ambiental fenomenológico-existencial, nós não falamos de biodiversidade, né? Nós falamos especificamente de bioimplicação, porque nós estamos interessados não na condição explicativa dos seres vivos. Nós estamos interessados na condição implicativa
dos seres vivos. Né? Nós estamos interessados na nossa vivência implicativa, né? Enquanto pertinentes a essa multiplicidade de seres vivos. Né? E essa perspectiva da implicação, né, constitui epistemologicamente, né, constitui ontologicamente a única forma possível de nós apreendermos os seres vivos na sua vitalidade. Ou seja, de nós apreendermos os seres vivos enquanto ontologia, enquanto fenomenologia existencial. Né? Quer dizer, na verdade, o termo bioimplicação, o termo implicação, não remete a uma perspectiva moral, de modo algum. Não se trata de uma implicação moral. Prioritariamente, primariamente, trata-se sim de uma implicação ética. Né? Mas implicação ética na medida em que apenas a perspectiva implicativa é capaz de constituir uma epistemologia dos seres vivos qua seres vivos. Quer dizer, uma epistemologia dos seres vivos enquanto seres vivos. Então, um conhecimento dos seres vivos enquanto seres vivos e não enquanto seres acontecidos, né? Um conhecimento dos seres vivos em sua própria vitalidade, um conhecimento dos seres vivos em particular, que não precisa destruir a vitalidade dos seres vivos, né, para conhecê-los. Né? Este conhecimento ontológico dos seres vivos é apenas o conhecimento fenomenológico existencial. É apenas o conhecimento compreensível. É apenas o conhecimento implicativo. É apenas a vivência da implicação, né? Que é característica do modo fenomenológico existencial e dialógico de nós sermos, que é compreensivo e implicativo. Então, quando nós falamos de bioimplicação, substituindo a ideia de uma biodiversidade, né, nós estamos falando de um princípio epistemológico. Nós estamos falando de um princípio ontológico, né, de condições ontológicas e epistemológicas de uma psicologia ambiental e, inclusive, de uma biologia e de uma ecologia. Enquanto princípios epistemológicos da psicologia ambiental, da biologia, da ecologia, das ciências ambientais de um modo geral, né, a implicação, a bioimplicação é um princípio especificamente ético. Então, a implicação é uma ética do meio ambiente, né? Da vivência ambiental, não do meio ambiente, porque não se trata de um meio ambiente, né? É um princípio ético da vivência ambiental, né? De uma ambientologia, né? É um princípio ético, né, da psicologia ambiental, da biologia, da ecologia, né? Na medida em que estas se interessem por uma compreensão, por uma vivência compreensiva dos seres vivos enquanto seres vivos. Quer dizer, a vivência, a compreensão, a apreensão, a ciência dos seres vivos enquanto seres vivos só pode se dar enquanto vivência implicativa, no modo fenomenológico existencial de nós sermos. Vivência compreensiva. Quer dizer, ontologicamente, né, a ciência ambiental, né, só pode ser uma ciência compreensiva e implicativa. E esse é o fundamento ético de uma ciência compreensiva e implicativa. Ou seja, a vivência implicativa, né, de nós outros enquanto seres ambientais. Né? Portanto, bioimplicação é um princípio ético
de uma ciência ambiental, né? E é um princípio ético, porque é um princípio epistemológico, né? É um princípio ontológico, né? De nossa vivência ambiental, né? Então, bioimplicação, alternativamente ao termo biodiversidade. Que o termo biodiversidade fique para um modo teórico e explicativo de nós sermos. No modo implicativo de nós sermos, o termo ontologicamente originário, né? Ontologicamente ético, vamos dizer assim, não é biodiversidade, é bioimplicação.